Temer tenha coragem de sancionar. Ele estará caminhando para o fim do mandato dele, antecipado pela desmoralização completa que ele vai sofrer. E aí, nós vamos votar, nós nos desmoralizamos completamente, senador. Mas não sabemos se vamos deixa eu votar, falar, gente. Tem que concluir a votação. Eu estou pedindo o voto dos meus pares. Ao senhor eu não peço, porque não adianta. Não adianta argumentar com o senhor, porque o senhor está usando um abuso de autoridade, aliás, para fazer uma lei contra o abuso de autoridade. Eu quero dizer aos nossos pares, esse voto, se dermos urgência, se votarmos isso, é uma desmoralização completa, isso é óbvio. E eu não acredito que o presidente Temer não sancione. Como, aliás, o senador Alísio não falou isso, claro, mas em nome do governo disse no descontentamento. É a nossa desmoralização completa. E eu espero que os nossos pares aqui entendam que não faz sentido a urgência desse projeto, nessas condições, nesse momento. Eu peço o voto não. Olha, depois da afronta na Câmara dos Deputados, tentou-se aqui um passa-moleque. E isso levou à violência contra o regimento. Nós conhecemos hoje um novo regimento. As regras anteriores foram sepultadas. O que se desejou foi tratorar o Senado de forma inesperada, inusitada. Seria um achincalhe, uma violência contra a aspiração maior do povo brasileiro, que é de mudança no país. O que houve de reação nos anima para rejeitar esse pacote que veio da Câmara, que compromete de forma absoluta as medidas idealizadas pelo Ministério Público e apoiadas por mais de 2 milhões de brasileiros. Portanto, esse resultado acachapante da derrota dos conspiradores que se reuniram, que se articularam para dar esse passa-moleque e aprovar esse projeto ou esse pacote de imoralidades, certamente esse resultado nos anima a promover alterações aqui no Senado. Agora, os conspiradores não tiveram coragem de botar o pescoço na forca, né? Exatamente com um requerimento de urgência que não atendeu o regimento e que proporcionou, inclusive, a covardia do que os sustentavam na clandestinidade, mas não tiveram a coragem de se expor, colocando os seus nomes para defender essa tese absurda. Então, é evidente que isso demonstra que houve má-fé, que houve desonestidade e que demonstra, sobretudo, que há políticos que ainda não aprenderam a ler o que o povo escreve. Há políticos que ainda não perceberam que há uma mudança nesse país, que o povo brasileiro não pediu apenas a substituição de um presidente por outro, pediu muito mais do que isso, pede mudança de conceito, de cultura política, de comportamento. Alguns políticos, ou muitos políticos, ainda não entenderam isso. É um momento grave, é um momento de crise. Com 22 anos no parlamento, nós nunca presenciamos nada parecido. Não é? A sociedade brasileira ia se sentir afrontada se nós tivéssemos votado essa matéria. A instituição Congresso Nacional no todo ia perder cada vez mais credibilidade. E agora não. Acho que agora nós, pelo menos, estancamos esse momento de crise. Né? E a partir de agora nós vamos debater, vamos redigir e vamos aprovar medidas que realmente venham coibir a corrupção. Por que realmente a sociedade brasileira está perplexa, irritada e com o nervo à flor da pele? Porque ela conviveu 13 anos dentro de uma tese populista e de repente deu no que deu. A sociedade brasileira, ela já não aceita mais as coisas. Ela quer resultados rápidos. E como tal, eu peço que todos entendam que foi uma grande vitória. Vamos trazer tranquilidade para o Senado e vamos atender o sentimento da população que foi para as ruas. E falo também em nome do governo, porque eu não quero que esta matéria chegue na mesa do presidente da República para sancionar ou vetar. Nós temos uma pauta positiva que está em andamento sob o comando de Vossa Excelência. O Senado tem promovido votações da maior transcendência para o país. Inclusive ontem à noite,
quando votamos a PEC dos gastos, numa sessão conduzida por Vossa Excelência. Então, nessa, eu peço aos meus colegas senadores, o voto contra a urgência para que nós possamos analisar essa matéria com o devido cuidado. Muito obrigado. Só agradecendo ao deputado Landim, acho que foi um dia ontem muito trágico. Iniciamos com a notícia de Chapecó, terminamos no meio do dia essa notícia do Supremo de fazer a legalização de aborto. Isso é uma coisa contrária à vida, nós não podemos aceitar isso. Por que 3 meses? Não se tira a vida de ninguém, até porque isso é sagrado, só Deus pode fazer. E no terceiro à noite, já no final da noite, terminamos com uma votação das 10 medidas que, infelizmente, foram quase dilaceradas. Foi muito triste para nós, respeitando a posição de cada um sabe como vota, cada um sabe como responde ao seu eleitor, cada um sabe como responde na sua cidade, cada um sabe como responde àqueles seus interesses. Porém, eu me senti muito frustrado, me senti muito triste com o resultado da votação de ontem, porque acabamos não votando contra temas, votamos contra as pessoas. E, infelizmente, quem perdeu foi o Brasil. Foi um dia muito triste para ontem para mim. Muito obrigado. Hoje é quinta-feira. Eu peço que cada um de vocês, na medida em que entenderem que o que eu vou dizer aqui nesse vídeo é verdadeiro, que espalhem pelo Brasil. Eu não estou pedindo audiência, eu estou pedindo que vocês sejam coniventes com o meu pensamento de que o Brasil precisa definitivamente mudar, que o Brasil definitivamente precisa se posicionar contra os bandidos que continuam querendo governar os destinos dos brasileiros. Nós ontem corremos o risco de ter a nossa política, de ter a nossa democracia ser jogada no lixo por uma atitude irresponsável, covarde e, acima de tudo, fascista de Renan Calheiros. Ele tentou, num passe de mágica, colocar em votação o projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, no qual descaracterizava completamente a ação movida pelos brasileiros das 10 medidas que teriam o sentido único de conter os desmandos, a irresponsabilidade e principalmente a roubalheira que tentava e tenta sempre se instalar no Brasil a cada dia. E não adianta promotores, procuradores e juízes de bem, gente comprometidas com o Brasil, trabalhar, porque esses calhordas, estes safados, estes ladrões, esses apátridas, esses abutres da democracia brasileira continuam a operar todos os dias, independente de qualquer partido. Os 14 senadores que votaram pela urgência do projeto que queria enterrar a democracia brasileira e o poder das suas instâncias de julgamento e de investigação são 14 senadores vendidos, safados, corruptos, gente praticamente caçada. Mas agora vem o mais importante. Hoje o Renan Calheiros vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. E os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal têm a obrigação de tirar da gaveta os processos contra Fernando Collor de Mello, contra o Ivo Cassol e todos os senadores que estão hoje com processos tramitando no Supremo Tribunal Federal e suas ações estão engavetadas, estão nas gavetas com proteção de um ou de outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Atenção, senhores ministros do Supremo, o que a população brasileira fez ontem à noite de bater panela e demonstrar sua absoluta repugnância contra esse grupo de senadores e de políticos instalados no Congresso Nacional, que trabalham todos os dias a seu favor e contra a nação brasileira, também amanhã poderá chegar no Supremo se alguns dos senhores continuar protegendo bandidos, como fazem até hoje. Todos esses processos que estão hoje engavetados estão nas prateleiras do Supremo Tribunal Federal, que investigam atos contrários à nação, atos não republicanos de senadores e deputados, tem que imediatamente vir para a pauta. Uma força-tarefa tem que colocar na mesa esses processos para que o Brasil seja passado a limpo e nós tiremos do Congresso Nacional esta quadrilha que é comandada por Renan Calheiros. Ainda bem que 44 senadores se deram por conta que o povo brasileiro é quem manda, que eles são empregados do povo. E hoje, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, os senhores têm a obrigação de abrir o processo contra Renan Calheiros, porque ele não pode ficar presidente do Brasil nem um minuto,
e os senhores sabem da sua obrigação e do seu compromisso com a população brasileira. Nós que votamos e que temos ainda um pedaço de vida aqui, estamos de olho nos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Os senhores, a partir de hoje, são de fato os guardiões da Constituição, porque se os senhores fraquejarem e julgarem de forma leve, de forma a acomodar situações, acomodar interesses, os senhores terão a resposta da população brasileira. Podem ter certeza, não resposta violenta, porque não se precisa de violência para tirar ministros do Supremo Tribunal Federal que não têm um compromisso com a população brasileira, porque nós sabemos ir para a rua e a conclamação, domingo todos na rua, vamos mostrar para esta quadrilha quem é que manda verdadeiramente no Brasil, o povo brasileiro. Veja também os outros vídeos do canal e deixe seu comentário. SeuTube. Notícias, humor, diversão, informação. Inscreva-se.